Bom dia, gente. Bom sábado. Hoje é 23 de junho. São 7 horas e 58 minutos aqui na Flórida. E hoje eu quero conversar com você sobre um assunto meio polêmico, que as pessoas às vezes andam com a faca na bota. Com a faca na bota, com a bota na faca. Com a faca na bota para falar em religião, para falar em crença, para falar em opinião. Ah, não penso como você. Não, nós não compartilhamos das mesmas ideias, ok? E como é que a gente faz para lidar com isso? Como é que tu faz para lidar com pessoas que não pensam como você quando se fala em religião, quando se fala em crença, quando se fala em espiritualidade, quando se fala nessas coisas? Como é que a gente faz para lidar com aquelas pessoas que não pensam, não concordam com a gente, não pensam como a gente? E como que nós fazemos para ainda conseguir viver em paz com essas pessoas? Porque às vezes começa uma guerra, a gente tem que evitar isso. Bom dia, todo mundo está entrando aqui rápido, a galera hoje está ligada. Bom dia, Tati, bom dia, Cris, deixa eu entrar aqui e compartilhar, peraí. Me dê um minutinho, peraí. Bom dia, Leila. Pronto, já está aqui, peraí. Bom dia, Daisy. Aqui, mas ainda tô dormindo. Ah, também tá frio aí, Daisy? Ah, deve estar. Que pergunta boba, né? Eu não vou mentir, não vou dizer que eu acordei super cedo, porque é mentira. Acordei agora há pouco. Mas coisa boa, né? Gente, tô estudando esse livro, né? Ah, olha só a minha lanterninha aqui, ó. Daí eu não preciso de TV, deixa eu ver, olha só. Tá vendo? Aí eu posso, ops, tá vendo? Olha a diferença. É uma beleza isso aqui. Esse livro é maravilhoso, gente. Eu começo a ler isso porque a minha questão, e o livro é grosso pra caramba, a questão disso aqui é que não é ler, né? Eu quero estudar isso aqui. Só que tem mais 17 desses que eu quero estudar, então eu não posso ficar muito enrolado, mas tudo bem. Amo suas cabeças. Cabeças? Que cabeças? Amo suas cabeças xícaras. Oh, xícaras! Ah! Canecas! Eu pensei, porra, que cabeça! Gente, vocês não têm noção. Lembra que a gente tem coelhinho, que eu tenho coelhinhos aqui em casa? O bebezinho ali fora, ó, saiu da toca, correu. Soube o que tá falando. Que legal isso. Bom dia, Caroline. Tudo bem, querida? Elegantemente, elegantemente. Ah, elegantemente, entendi. Caroline Lemos. Gente, vocês me dão um minuto aí, deixa eu compartilhar aqui, tá? Pera aí. Hoje o nosso assunto vai ser meio polêmico, mas eu acho que é importante que a gente falar, porque eu tenho vivido isso. Então, olha só. Eu quero conhecer o Dan. Assista as lives. Porque essa semana eu percebi isso, sabe? Me vi rodeado por pessoas que eu não concordo com a opinião deles, desde opinião política. E opinião política, engraçado isso, né, gente? Opinião política e opinião religiosa é muito semelhante à energia que gira em torno daquilo. Porque a gente quer defender o nosso pão a unhas e dentes, a gente quer defender a nossa opinião excessivamente. E ultimamente, por alguma razão, é interessante isso. Bom dia, Liliana. Bom dia, Denise. Hoje consigo ver. Seja muito bem-vinda, querida. E eu tenho percebido que... Só um pouquinho, gente. Eu vou ficar quieto, senão eu tento falar e não sai nada. Só um pouquinho. Deixa eu compartilhar aqui. Aí, se eu ficar quietinho, a coisa rende mais. Here. Então, vou ficar quieto. Peraí. Eu compartilho e posso dar energia para vocês. Energia. O foco para vocês. Também resolvi usar o fone de ouvido sempre para o som não oscilar. E por alguma razão... Olha só como meu cabelo estava ótimo. Ok, go here. Yeah.
A Elza quer café. Vai pegar, Elza. Levanta, tira a bunda da cama e vai buscar café na cozinha, Elza. Tenho certeza que a Elza é jogada na cama. Aqui. Share now. Pronto. Mais 1 minuto e a galera tá entrando. E eu já aviso hoje que a live não vai ser demorada. A live vai ser algo rapidinho. Vou pôr. Ah, tem que ter água para ferver, é verdade. Aqui aqui eu ligo o botão, é mais fácil. Gente, tecnologia nessas horas é bom. Tu aperta o botão. Eu já deixo pronto à noite. Eu sou cheio de procedimentos. À noite eu não vou, algumas regras básicas, eu não vou dormir com a cozinha suja, eu não vou dormir com a casa bagunçada. Quando eu abrir a porta do quarto que vai para a sala, que dá na sala, na cozinha, porque é tudo aberto, tudo junto, eu quero de manhã ver tudo arrumadinho. Então eu não vou dormir, não importa. E ontem eu estava cansado, porque eu cheguei em casa umas 10 da noite. Eu não vou dormir com a casa bagunçada. O escritório é outra coisa. Meu escritório aqui geralmente está bagunçado, está bem bagunçado hoje. Ele não tem problema, mas eu fecho a porta. Mas o resto da casa eu preciso acordar de manhã com a casa arrumada. Então eu já deixo até o café pronto e já agendado na máquina cafeteira. Às 5:30 da manhã ele começa a pingar. Aí, antigamente eu acordava, eu colocava os grãos no moedor e fazia isso hoje em dia. Eu quero que ao acordar já sentir aquele cheirinho e já tomar meu café. E eu também, como eu gosto muito de café, eu tomo café descafeinado. Eu coloco uma pequena porcentagem de café normal e o outro... Putz, desmarquei meu livro. Ah, não. E a porcentagem maior eu boto café descafeinado. Vamos lá então, gente. A Tati disse que também é assim. Deixa eu só abrir aqui para ver o que eu estou fazendo de errado. Me dá um minutinho aí. Bom dia, Márcio Miller. Gente, que legal, Márcio. Tudo bom, meu querido? Seja muito bem-vindo entre nós. A Cris já está ansiosa. Vamos lá, Cris. Ok, vamos lá então, gente. Se alguém quiser hoje participar da live e fazer perguntas, diz aqui que quer e eu vejo se é possível você entrar ao vivo com a gente. Tem que aparecer o botãozinho aqui para mim. Nem todos conseguem. Eu nunca sei quem dá e quem não dá. Bom dia, Bernardo. Gente, vamos focar. Vou falar rapidinho. Kleber, tudo bom, querido? Kleber quer entrar ao vivo comigo, Kleber? Ele mandou mensagem aqui dizendo que quer entrar ao vivo. Kleber Santana, é tu mesmo. Se quiser entrar ao vivo e dar um recado pra galera, me avisa e tu entra. Olha só, eu quero falar hoje sobre como é que tu faz. Minha opinião, tá, gente? Não quer dizer que é melhor ou pior que as outras, mas é simplesmente o que eu faço. Quando eu não concordo com nem sempre, tá? Mas na maioria das vezes, depende do momento, assim, mas na maioria das vezes, que muitos de nós hoje, a gente, quando se fala em religião e quando se fala em política, a gente sente uma necessidade gigantesca de defender nosso ponto de vista. A gente sente uma necessidade gigantesca de quase que pegar a pessoa pela nuca e enfiar a goela abaixo, ok? O que a gente acredita, o que a gente considera importante. E muitos têm a mesma atitude. Aqui nos Estados Unidos tem uma expressão que se chama Bible Bangers. O Bible Bangers é uma expressão, tá, gente? É aquela pessoa, pelo que eu entendi, pelo que eu entendo, é aquela pessoa que pega a Bíblia e dá na cara da pessoa com a Bíblia. Ou seja, ela não dá fisicamente, mas é uma expressão, ok? Isso quer dizer o quê? Que ela pega as crenças dela e ela quer enfiar goela abaixo na cara nas pessoas. E a gente fala dos outros.
Mas muitas vezes nós estamos nessa posição. Muitas vezes nós, quando vamos compartilhar uma experiência nossa, vamos compartilhar uma opinião nossa, religiosa ou política, vou ficar nessas duas áreas, mas eu vou tirar a política, eu vou ficar só na religiosa, tá? Vamos falar sobre, quando a gente vai falar sobre as nossas crenças religiosas, a gente quer literalmente obrigar a pessoa a concordar com a gente. E parece que se a gente não consegue fazer isso, ou a gente pode estar negando a nossa fé. Estou dizendo isso porque muitas vezes eu senti isso. Não, eu preciso deixar claro, ok? Eu preciso fazer o máximo que eu posso para convencer essa pessoa, ok, de que a minha opinião está certa, porque senão isso vai comprometer a minha fé. Gente, uma bobagem isso. Eu estou dizendo isso porque muitas vezes eu me sentia assim, onde eu sentia que era minha obrigação ter que compartilhar a minha opinião, mas de uma forma muito convincente, porque se eu não estivesse fazendo, eu estaria negando a Deus. Olha só que lavagem que a galera faz com a gente, que lavagem cerebral. Então, para isso, muitas vezes, nós nos afastamos de família, nós nos afastamos de amigos, nós nos afastamos de pessoas porque elas não concordam com a gente, porque elas não acreditam em reencarnação, ou porque elas não acreditam nisso, ou porque elas não acreditam naquilo. E você fica olhando para as pessoas e pensando, gente, como é que pode ter gente tão ignorante que não acredita nisso? Vamos falar um pouquinho sobre isso também. O que tu faz quando tu te depara com essas pessoas em casa? Quando eu falo em casa, pode ser na família, mais próxima e menos próxima, se é mais próxima e mais afastada. Nana, beijo, querida, seja bem-vinda. No trabalho, um grupo de amigos. Que é coisa mais chata do que você estar com um grupo de amigos e você estar contando alguma coisa e alguém dizer, não concordo com isso, que bobagem, que besteira. Ou você estar do outro lado, alguém está contando algo e você pensar, gente, que ignorância, como é que pode alguém acreditar nisso? E você fica lá se remoendo para para convencer a pessoa a não pensar mais daquela forma. Muita gente passa por isso. Muita gente muda os seus ciclos sociais e a sua forma de interagir com as pessoas porque o outro não concorda. Muitas vezes eu estou fazendo uma live e aparece uma opinião que eu não concordo. Em alguns momentos eu falo, se a pessoa direciona para mim a pergunta e fala, Dan, olha só, é isso, 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 o que tu acha? Eu falo, eu acho uma besteira, não concordo, mas de novo, eu sempre falo, mas é minha opinião. Pega o que te serve. Muitas vezes eu estou fazendo programa de rádio, eu estou fazendo as lives e aparecem comentários que eu não concordo. Mas se o comentário é apenas um comentário e não é uma pergunta direcionada para mim, eu não tenho que responder. Não tenho, eu escolho o que eu vou responder. Uma coisa importante, gente, e é muito interessante isso, que a gente tem que tomar muito cuidado em relação a essas opiniões das pessoas com relação às religiões e com relação a nossa opinião em relação ao outro, é que isso é somente meu, ok? O fato de eu estar ao vivo e alguém fazer um comentário, desde que não me ofenda, ok? Com a opinião da pessoa e a opinião da pessoa discorda da minha, eu não tenho que engajar numa discussão. Eu não tenho que convencer ninguém. E muito menos em casa, gente. Muito menos no trabalho. Muito menos... E quantas vezes dentro, ok? Dentro das religiões acontece... Olha só, vamos ver o que a Michelle escreveu, acho que é bem interessante. Ela disse, meu irmão é mais de 20 anos a congregação cristã no Brasil. E ele não aceita o espiritismo. Já brigamos diversas vezes porque ele quer me obrigar a ir para a igreja. Mas hoje eu deixo ele falar e fico em silêncio, porque eu sei que não vai resolver. Pronto. Só que também, Michele, olha só, vamos esmiuçar algumas coisas? Talvez o Kleber disse que não consegue comentar. Que estranho, Kleber. Pode mandar aqui pelo WhatsApp então, Kleber, se tu puder.
O que eu ia falar? Ah, ok. Ficar em silêncio, Michele. Ok. Só que talvez esse ficar em silêncio te faça mal. Porque talvez não é o ficar em silêncio que te faz mal, é aquela discussão. Então, não tem problema algum dizer para o teu irmão, olha Pedro, olha João, olha Antônio, não sei o nome dele, olha fulano, tu sabe que eu não concordo com isso, mas eu aceito. Vamos fazer o seguinte, a gente não precisa mais ter essa discussão, porque gera uma coisa que não é legal em ti, que não é legal em mim. Tu topa que a gente não entre mais nessa discussão? Ele vai dizer, não, mas é porque eu tenho que, Jesus tem que te salvar, aquele negócio todo, e você fala, não, tudo bem. Mas olha só, você acha que a partir de hoje a gente pode não mais entrar nessa discussão? Porque eu não vou te convencer e você não vai me convencer. E ninguém tem que convencer ninguém, meu querido, nós somos irmãos. O que tu acha de enquanto nós estarmos interagindo, a gente falar de coisas que a gente concorda, que coisas que a gente se encontra no meio do caminho? Isso já ajuda a diminuir um pouco o atrito, Michele. Eu faria isso porque eu já fiz isso. Eu já fiz. Lá em casa também é uma mistura religiosa maluca. E tem um irmão, não vou falar, porque daqui a pouco ele vai ver, né, alemão? Ele já vai saber, agora já sabe quem é. Que nós não concordamos com as nossas. Ele acha o meu estilo de vida um absurdo, eu vou queimar no inferno, aquele negócio todo. Então, nós temos pensamentos muito distintos. Cara, mas a gente dá super bem. No passado, acho que a gente nem se tolerava, eu acho, umas décadas atrás. Hoje a gente se dá super bem. A gente se vê, a gente se abraça, a gente conversa, eu conto as minhas histórias, ele conta as dele, e pronto. Mas nós não entramos nos pontos que nós discordamos. Por quê? Porque não vale a pena. Gente, a vida é muito curta para nós nos apegarmos a discussões religiosas. E o meu Deus, ok? Ele não vai deixar de existir se eu não defender a forma que eu vejo ele. O teu Deus ou o Deus do outro não vai achar que você não acredita mais nele porque você não força os outros, ok? Literalmente força os outros a concordar com a tua opinião. Recebi uma mensagem aqui do WhatsApp, do Kleber. Ele disse o seguinte, eu tenho uma tese para isso. Ele disse que não, por alguma razão não consegue comentar aqui no Face. Ele disse, eu tenho uma tese para isso. Quando lemos a Bíblia e por crer ou entender daquela forma, queremos passar para aquela pessoa que amamos o que pensamos. Não é por maldade, é por amor. Pelo menos no meu caso. E muitas vezes, Kleber, tu tem razão. É por amor. Mas tem uma coisa é nós passarmos e compartilharmos, e outra coisa é tu querer pegar pela nuca e enfiar a goela abaixo parecendo um moedor de carne, sabe? E muitas vezes é uma linha muito tênue. Quantas vezes eu me vi, gente, tentando convencer as pessoas da minha opinião, e eu ficava naquela paranoia. Deus disse, para, te acalma, pelo amor de Deus. Eu tinha que dizer isso para mim mesmo, te acalma. Porque por alguma razão, gente, isso aguça dentro da gente essa vontade porque compartilhar é uma coisa. Uma tese, Kleber, meus queridos, que eu tenho desenvolvido é o que eu aprendi com aquele meu professor aqui nos Estados Unidos, onde ele disse que tudo que eu sei, ele disse assim, whatever I know, só um pouquinho. Ele disse, tudo que eu sei, eu vou colocar sobre a mesa. E vocês pegam aquilo a hora que vocês quiserem, quando vocês quiserem, como vocês quiserem e por que vocês quiserem. E façam o que vocês quiserem com isso. Bom dia, minha baiana. Então tá ali. E aquilo para mim foi muito transformador. Porque eu comecei a entender que tudo que eu sei, porque o que eu sei é meu, ok? O que eu sei é meu. Por exemplo, o que eu sei é baseado nos meus registros, é baseado nos meus filtros. Então uma pessoa, ok? Ela pode olhar para essa garrafa aqui, ó, e pensar, gente, que linda, é de porcelana. A outra pode olhar e falar, gente, que linda, o que é isso? Será que é alumínio? Algumas podem olhar e dizer, cara, isso é metálico. Alguns podem olhar e dizer, cara, isso é verde ou é metálico? A mesma coisa, por exemplo, essa minha caneca. Alguns podem olhar para a caneca e eu vou dizer o que eu vejo, ok? Eu vejo branco, marrom e verde. Provavelmente não é, porque eu sou daltônico. Mas eu só consigo ver... Será que é? Isso aqui é marrom, tenho quase certeza. Isso aqui é branco. Isso aqui é verde.
sei se dá para ver aí. Mas o que eu vejo na caneca é só é parte dos registros que eu tenho. Então é por isso que muitas vezes quando a gente compartilha algo com as pessoas, ou a pessoa compartilha com a gente a opinião dela, é a opinião dela, é a forma como ela vê aquilo. É a mesma questão de nós lermos uma passagem na Bíblia e de acordo com a tua religião, de acordo com as tuas crenças, de acordo com a forma como você foi ensinado, os registros que você tem, você lê uma passagem de um jeito. Daqui a pouco a outra pessoa de outra religião lê a mesma passagem e tem uma interpretação completamente diferente. E tu fala, meu, cara, que tiro foi esse? Como é que pode? Mas pode, é assim mesmo. Porque é o registro que a pessoa tem. E eu também não acho, Kleber, concordo contigo, eu não acho que as pessoas façam isso por maldade, porque eu nunca fiz por maldade. Eu fiz isso muito. Muito, muito. E hoje em dia, o que eu tenho feito é eu não... Tem uma palavra em inglês que a gente chama engage. Engage é good. Engajar? Engage é engajar. Então, tá certo. Então, eu não engajo. O Kleber mandou mais uma mensagem. Ele disse o seguinte: a vontade é, ok. Entendemos que os ateus, vamos só falar deles, ok? Não serão salvos. Olha só. Então, queremos que aquela pessoa vá para o céu. Também o que acreditamos. Então, você vê quem você ama correndo o risco de não ir para o paraíso. Mas isso é crença, é fé, é em que acreditamos. Quanto às interpretações, existem algumas confusas, outras mais lógicas. Mas é só a minha opinião, Jesus. Eu também só estou dando a minha opinião, meu querido. Mas até isso que você falou, por exemplo, ser salvo ou não ser salvo, ir para o céu ou ir para o inferno, até isso é baseado nas crenças que a gente tem. Porque tem gente que acredita que não tem inferno. E tem gente que acredita que não tem céu. Tem gente que acredita que você não precisa fazer uma listinha de coisas para ser salvo. Ok? E tem gente já que acredita. Daí a pergunta é, cara, quem vai para o céu e quem vai para o inferno? Eu acho que não é você nem eu que vamos decidir isso. Eu conheço muitas pessoas que vão em igrejas, são super religiosas e são péssimas pessoas. Eu conheço pessoas que são pessoas incríveis, com um coração maravilhoso, fazem coisas incríveis para os outros e nunca botam os pés numa igreja. Então não é a igreja que salva o cara. Não é ler a Bíblia que salva o cara. Não é a opinião da pessoa. Eu já vi muita gente amarga que nem fel, cruzes, negativa que é impressionante. E ora 10 vezes por dia, vive fazendo oração, vive com o rosário na mão, vive com o texto, vive com as coisas grudadinhas. Olha eu aqui, ó. Vive orando, vive fazendo isso, mas o coração é uma pedra. Então tudo isso é muito relativo. E eu acho que quanto mais nós evoluímos como pessoas, mais nós olhamos para tudo isso e mais nós nos acalmamos. É aquela história de você olhar para o outro e querer que o outro olhe para você da mesma forma. Onde eu te respeito e você me respeita. Onde nós conseguimos viver no mesmo lar, mesmo tendo opiniões diferentes. Nós conseguimos estar no mesmo carro, no mesmo ônibus, mesmo tendo opiniões diferentes. Olha essas guerras que acontecem aí fora. Por que acontecem essas coisas? Porque eles têm opiniões completamente diferentes, eles sentem que eles precisam, com a vida deles, ok? Obrigar o outro a pensar da mesma forma. Isso é uma forma incrível de ignorância. Porque conhecimento, ele te liberta, o conhecimento, ele expande. O conhecimento faz com que você olhe para a situação e diga, tá tudo bem. Eu não preciso fazer com que essa pessoa seja obrigada, ok? A concordar comigo. Eu não preciso. Mas o que eu preciso é, eu preciso olhar para o meu coração e ficar em paz. E eu vou te dizer uma coisa, é difícil ficar em paz quando você está forçando o outro para acreditar em ti. Eu estou falando sobre isso
porque nesses dias eu observei que começaram a surgir muitas mensagens, porque eu recebo muita mensagem inbox, gente, eu não consigo ler todas. Mas às vezes tem dias que eu recebo mais de 100 mensagens. Aí entre corrente, porque o povo adora mandar... Gente, para de mandar corrente. Olha só, duas coisas. Para de mandar correntes e para de mandar nudes. É impressionante. Um dia desse eu vou começar a tirar print e vou começar a postar aqui. O que é isso? Vamos nos comportar como gente grande? Ok? O Kleber disse que parou de falar. Não, continua falando, Kleber. Continua falando. Gente, então é isso. O que eu quero apenas, o que eu tenho feito, por exemplo, eu recebo essas opiniões, o que é muito comum, vocês não têm noção, comentários no YouTube, nos vídeos do YouTube. Porque toda vez que alguém comenta, eu recebo uma notificação. Agora pararam, mas às vezes tem pessoas que querem. Eu tenho um vídeo meu que é muito polêmico, meu vídeo mais polêmico, que é aquele sobre o Deus segundo Spinoza. Gente, o texto não é meu, eu só achei o texto interessante, gravei o texto, e é até engraçado, aquela gravação eu estava de pijama gravando aquilo. Eu estava brincando com a câmera e eu acabei postando e estourando nas redes sociais. Até a Monja Coen compartilhou meu vídeo com um monte de grupo aí. É um vídeo muito polêmico. E eu já encontrei o vídeo em mais de 10 outros canais de outras pessoas que pegaram meu vídeo e postaram. E eu fui nesses dias ler alguns canais os comentários. Comentários absurdos, me xingando, que eu vou pro inferno. Imagina. E é um vídeo super interessante, onde eu simplesmente falo sobre Deus. Mas o que acontece? Quando nós não concordamos, nós sentimos a necessidade de obrigar o outro. E isso está errado. Isso vai fazer com que a tua família se divida. Vai fazer com que a tua vida se torne mais difícil. Ok? Então o que acontece? Quando alguém não concordar contigo, tá tudo bem, não é uma discussão, não é vida ou morte. Tu quer ser respeitado, respeita o outro. Daí agora, digamos, você está fazendo por exemplo, nesses dias eu estava tendo uma conversa e a pessoa me disse, que bobagem isso. Eu estava num grupo, que bobagem isso. Gente, me subiu o sangue. Olhei assim, mirei a orelha. Pensei, cara, que vontade de dar uma só na orelha, assim, mas eu sou uma pessoa da paz, eu não vou fazer isso. Então o que eu respirei e falei, bom, you are entitled, tu tem a tua opinião, eu tenho a minha. Ok? Não sei o que. Eu falei, não, nós não vamos discutir sobre isso. Ok? Tá, tudo bem. Pronto, e continuei. Não parei, continuei contando a minha história. Mas o que acontece é difícil, mas aí que tá a inteligência emocional, o controle, o gerenciamento de você olhar para tudo isso e não olhar com desdenho, porque às vezes as pessoas olham pro outro e falam, babaca, vai pro inferno mesmo, quero ver queimar. Não, isso também é um negócio, é um ponto de vista ignorante, de olhar para o outro e achar que a tua opinião ela é mais sábia do que a do outro. E daqui a pouco não é, gente. Daqui a pouco não é. E é um desafio isso. É um desafio, por exemplo, quando eu estou fazendo uma live ou quando eu estou entrevistando alguém e vem uma opinião completamente de nada a ver com o que eu penso. Mas eu posso engajar naquilo? Posso. Mas é saudável? Provavelmente não. Provavelmente vai fazer com que eu me zangue, vai fazer com que eu tire meu foco. Meu foco aqui é o outro, não tenho que entrar naquele foco. Então é muito interessante a gente fazer esses questionamentos. A minha opinião é nunca engajar. Não. Por quê? Porque cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu momento, cada um vê o seu ponto de vista de acordo com os seus registros. Não adianta, eu não vou convencer ninguém a pensar como eu. Tu não vai convencer ninguém. Quando se fala em religiões, em crenças, ao pensar como você. Sabe por quê? Porque é mais forte do que a pessoa, são os registros dela. Então o que tu faz? Não faz nada. Não faz. Mas eu vou deixar, como até o Kleber disse, eu vou ver as pessoas ali fazendo besteira e vou deixá-las irem para o inferno. Não. Mas quem é tu, criatura? Para tirar alguém do inferno e colocar no céu?
Daqui a pouco tu não consegue nem fazer isso contigo mesmo. Kleber, não é uma indireta, tá? É uma direta. Não, brincadeiras à parte. Mas quem é... Cara, olha gente, olha só. Como é que a gente faz então? A gente expressa a nossa opinião sem ofender. O que tu pode fazer? Compra um livro para a pessoa e dá de presente. Pronto. Convida para um café e compartilha com ela. Olha só, gente. Uma dica aqui, ó. Ok. Olha só, vamos fazer. Agora vem o meu lado maquiavélico. Você quer ajudar a pessoa. Vamos usar o exemplo do Kleber, tá, Kleber? Ninguém mandou mandar mensagem, Kleber. Agora tá na cruz. Vamos usar o exemplo do Kleber. Ele vê uma pessoa da família dele fazendo algo que ele considera totalmente errado, que muitas vezes a gente sabe que vai ser péssimo. Na hora que está fazendo, na hora do aquecimento, do momento de tensão, não se pode discutir. Porque se você discutir, se você bater boca, você fecha uma porta que depois ela poderia ser útil. Útil para quê? Convida a pessoa para sair. Convida a pessoa para um café, para ir no cinema, para fazer alguma coisa, para conversar contigo. E o que você faz? Você não chega na crença da pessoa, de jeito nenhum. Você conta uma história tua. Não pode mentir, tá, gente? Pelo amor de Deus, não inventa uma história. Porque a pessoa vai sentir que é história, que é historinha. Então, conta uma história tua que envolve aquilo. Isso vai abrir uma porta para que vocês comecem a conversar sobre isso e daqui a pouco você começa a colocar um pouco mais de luz no conhecimento dessa pessoa. Sabe por quê? O que essa história faz? Olha só. A história ajuda a criar um novo registro. Nós vivemos contando histórias. Lembra? Nós aprendemos sobre as nossas crenças na igreja, em outros lugares, com histórias. A Bíblia está cheia de histórias. Cristo ensinava como? Através de parábolas. O que são parábolas? São histórias. Ok? Então o que acontece? O que acontece? Você conta essa história. E essa história vai ajudar com que a pessoa comece a criar novos registros. E esses novos registros vão ajudar a alterar essas crenças. Essa é a forma de fazer. E nunca discussão. Ok, o Kleber mandou mais uma mensagem, vamos ver. Kleber, vamos ver se eu concordo com a mensagem. Vamos, tô brincando. Ele disse, claro que convence, amigo. Você é formador de opinião, você convence pessoas. No Brasil temos hoje quase 50% de evangélicos. Foram convencidos, ele colocou aspas, concorda? Você criou opiniões para diversas pessoas, mas por fim, não convencemos as pessoas por falas e sim por ações. As pessoas são convencidas por exemplos e não por falas. Kleber, tu tem toda a razão. Mas a gente tem que fazer isso de uma forma consciente, sabendo que a tua opinião, ok, ela vai influenciar os outros. Eu não acho que vá convencer, ok? Tô falando de mim, tá? Eu não quero... entendi teu ponto de vista, beleza, entendi, agora entendi. Eu não tenho a intenção de convencer. Eu quero simplesmente deixar em cima da mesa e as pessoas pegam o que lhes servem. Mas outras pessoas usam essa influência sim para convencer. E aí a gente volta para mais um ponto. Quanto mais eu aprendo, quanto mais eu estudo, quanto mais eu expando a minha consciência, menos convencido eu sou. Ok? Menos convencido, menos susceptível ao convencimento, posso falar isso? Eu sou e tu és. Por isso aquela máxima, quanto mais tu aprende, mais tu expande. Quanto mais tu expande, mais consciência tu tem. Quanto mais consciência tu tem, tu consegue ver o que é teu e o que não é teu. Aí se chega um carinha tentando fazer uma lavagem cerebral em ti, tu olha e tu fala, olha que interessante, tá tentando me convencer, como diz o Kleber. Olha, continua tentando. E você não engaja numa discussão, porque aquilo não é teu. Tá fazendo sentido? Essa é a ideia. Não se olha com desdenho, não se olha de uma posição de superioridade porque eu sei mais do que ele, o que é. Não. Cada um está na sua luta, cada um está no seu caminho, cada um está, trilhando esse caminho, e esse caminho é muito individual. Ok? A Tati disse uma coisa, que ela morava
A Tati disse, eu quero compartilhar algo, risos. Eu morava em uma república com uma menina que era evangélica. Um dia caí na besteira de conversar com ela sobre Adão e Eva. Me ferrei. Perdi a amiga, kkk. A partir daquele dia, minha vida virou um inferno na casa. Eu tive que mudar, pois ela começou a me provocar, colocar som alto para me atrapalhar nos estudos. Tudo por conta da minha opinião. Eu tive que mudar de casa. Olha que loucura. E é importante, ok, que a gente respeite o outro como a gente quer ser respeitado. Eu lembro que uma vez na sexta série, eu estudava à noite já, no Monte das Tabocas, e tinha um professor que eu detestava aquele professor, ok? Cara xarope, eu nunca esqueço ele, eu não vou dizer o nome dele, professor não. E o que aconteceu? Nós tínhamos que falar sobre história. Pô, sétima série, eu trabalhava um tempão, tinha 2 empregos, estudava à noite. E tínhamos que falar sobre Adão e Eva também, ok? Sobre a questão de Adão e Eva e tudo mais. Muito engraçado só porque eu me lembrei. E... Não, sobre que Adão e Eva, que viaja, de história sobre Adão e Eva. Mas era aula sobre o Big Bang Theory, a teoria do Big Bang, da criação do mundo e tudo mais. E na época eu pensava de uma forma diferente que eu penso hoje. Aí eu fiz a apresentação do meu trabalho, tudo de acordo com o livro. Olha só que viagem que eu fiz. Fiz a apresentação do meu trabalho, tudo bonitinho, né? Fiz o meu trabalho, 10. O que eu fiz? Eu fiz a besteira, ok? De no final, olha só. Porque na época eu pensava o seguinte, se eu não deixar claro a minha opinião, vou para o inferno, olha só. Se eu não deixar claro a minha fé vai morrer. Se eu não deixar claro a minha opinião, Deus vai pensar que eu não amo ele. Olha que loucura que era na minha mente. Aí o que aconteceu foi que eu apresentei o trabalho, 10. Nos últimos 30 segundos eu olho para a classe e digo, eu preciso deixar muito claro que eu não concordo com nada disso, pois eu acredito, e comecei a contar a história que de 30 segundos foi para 2, 3 minutos, a história de Adão e Eva e da criação do mundo e tudo mais, de acordo com a minha crença naquela época. Qual nota que eu ganhei do trabalho? 4.5. 4.5, galera. Eu estava no 10, eu caí para 4.5. Uma história semelhante à da Tati. Porque aí tu poderia dizer, mas eu lembro que por muito tempo eu disse assim, não, mas eu defendi a minha opinião. Mas eu não estava lá para defender minha opinião, eu fui desrespeitado, eu desrespeitei o ambiente. Eu estava lá para apresentar um trabalho de história dos livros que eu havia lido, ok? Eu não estava lá no final para dizer que tudo aquilo era uma besteira. O que eu estava fazendo? Eu estava desmerecendo todos aqueles estudos. Ou seja, por querer merecer mais a minha fé, eu desmereci o conhecimento dos outros. E quem foi que se ferrou fui eu, porque eu reprovei. E na época eu fiquei indignado como professor, hoje eu entendo que o professor estava certo. Eu não estava lá para aquilo, nós precisamos saber nosso lugar. E para mim aquilo levou muito tempo, gente. Ainda não gosto daquele professor, ok? Mas... o Kleber não para. O Kleber disse o seguinte, eu convenci você a ver São Caetano dar uma palestra por ações humanitárias, kkkk, ele colocou brincadeira. Eu acredito que vivemos em tribos, onde vivemos com pessoas que têm as opções, em sua grande maioria, parecidas com as nossas. Nós conversarmos por horas e as ideias batem em sua maioria. É muito interessante isso, né, Kleber? Porque a gente pode vir de lugares muito distintos, a gente pode ter opinião muito diversa sobre algumas coisas, mas tem algumas coisas que quando a gente se reúne, e a gente é assim, né? A gente se reúne, a gente pode passar horas conversando e flui muito. E ninguém sente a necessidade de enfiar goela abaixo a opinião minha ou tua. A gente se encontra no meio do caminho e a gente olha um para o outro com admiração. E é isso que tem que ser, gente. A gente tem que olhar um para o outro com admiração. Mesmo que nós tenhamos opiniões diferentes. Mas a gente se encontra no meio do caminho.
A gente encontra, ok? Quais são as coisas que nos tornam parecidos. E sim, concordo com o Kleber também, nós vivemos em tribos. Sempre foi assim, desde a criação do mundo, e sempre vai ser assim, gente. Nós vivemos por tribos. Até isso, até a interpretação disso é diferente, porque alguns podem dizer, então, essas tribos são as crenças religiosas. Ok, também. Daí outro que acredita que estuda física quântica vai dizer, porque nós estamos na mesma frequência. Também. Porque nós estamos na mesma religião. Também. Nós fomos criados da mesma forma. Também. Tá vendo? É tudo a mesma coisa, mas com perspectivas diferentes. Eu adoro essa palavra que o Kleber escreveu, tribos. E eu vejo isso. E a gente consegue interagir, ok? Muito bem dessa forma. E sempre foi assim, gente. E sempre vai ser. A diferença é que quanto mais o tempo passa, mais saudável essas interações entre tribos diferentes vai ser. A Terra é formada por povos muito diferentes. Nesses dias eu fiz uma live sobre isso. Você já percebeu? Olha só, e não é a cor da pessoa. As tribos que eu me refiro não é o cara ser branco, o cara ser preto, o cara ser azul, o cara ser amarelo, vermelho, não. Tem alguém amarelo? Não, acho que não. Mas não é isso. Mas nós vivemos nessas tribos e é muito interessante isso. Mas isso é assunto para uma outra live. Gente, eu preciso encerrar, porque aqui já é 8h40, eu preciso... Estou morrendo de fome, ok? Falei alguma coisa? Pardo. Desde eu sou daltônico, desde pardo, nem sei o que é pardo. Pardo para mim é cor de pastel. É isso? Tem alguém cor de pastel? Não tem, tem gente cor de pastel? Deve ter. O Kleber disse que tá louco. O que foi que eu fiz agora, Kleber? Gente, estou falando assim, não que eu seja louco, é que o Kleber tá mandando mensagem via WhatsApp para mim. Ele está digitando, vamos esperar um pouquinho. Vai embora então, me mandando embora. Se alguém tiver alguma pergunta, faça aqui que aí eu fico. Gente, vocês vamos comigo na cozinha pegar mais café, vocês se importam? Vai ver a bagunça do meu escritório. Peraí, vamos lá, peraí. Gente, tá um calor aqui que vocês não... Ó, sair da luz, aparece todas as roupas. Deixa eu ligar as luzes aqui, peraí. A questão não é pegar mais café, a questão é que meu café esfriou. Eu detesto aquecer café no micro-ondas, mas deixa assim. Olha só que dia lindo que já tá aqui, ó, peraí. Já amanheceu. Amanheceu faz muito tempo. Gente, tá um calor lá fora que vocês não têm noção. Se alguém tiver alguma pergunta, faz a pergunta e a gente fica, porque já não tem mais assunto, gente, tô sendo sincero, tá? Olha que engraçado, tem um amigo que é homossexual, a mãe dele é evangélica e ele foi criado nessa doutrina. E ele mesmo diz que se ele não aceitar Jesus, não vai para o céu. Eu morro de rir com ele. Eu amo esse amigo, tá? Vamos de novo. Olha que engraçado, eu tenho um amigo que é homossexual e a mãe dele, ok... O que eu estou fazendo? Posso levantar? Porque a mãe dele é evangélica. Ele foi criado nessa doutrina. E ele mesmo diz que se ele não aceitar Jesus, ele não vai para o céu. E a Michelle diz que ela morre de rir com ele. Eu amo esse amigo. Engraçado isso, né? Mas é muito comum, viu, gente? É que esse assunto é polêmico para entrar assim, né? Mas é muito comum as pessoas... Eu dobrei roupa e não guardei as roupas. Vamos sentar aqui um pouquinho. É muito comum as pessoas, os homossexuais,
sentirem, especialmente se foram criados numa religião, sentirem que vão para o inferno. Porque você se vê sujo. É muito interessante essa dinâmica. Só um pouquinho. Você se vê sujo, você se vê não merecedor. E você tem a impressão de que a culpa é sua. É uma dinâmica muito doida isso. É para dar minha opinião? Não. Deixa assim. Falamos sobre isso ou não? Eu acho, olha só, Michele, que ele nem vai precisar ir para o inferno, porque ele já deve viver no inferno. Olha só. Ele já deve viver no inferno. Manda esse vídeo para ele. Manda ele me mandar mensagem aqui. Ó. Ele já deve viver no inferno, gente. Porque se você acha, ok, por você ser quem é, ok, ser quem você é, você vai ir para o inferno. Primeiro, tu não vai precisar ir, meu querido. Tu já está vivendo lá, ok? Tu já está lá, tu já está vivendo nesse inferno. Por quê? Porque eu já vivi esse inferno. Porque eu já me vi quebrado, eu já me vi sujo, eu já vi que eu me via essa falha toda. Então tu não precisa morrer para ir para o inferno. Tu já está vivendo numa espécie de inferno. Então é importante que você comece a questionar essas crenças. Pensa, espera aí, olha só. Se eu acredito em Deus, ok? Porque se o cara está dizendo, ok, por o cara ser homossexual, ele vai queimar no inferno se não aceitar Jesus. O que é esse aceitar Jesus? Vamos interpretar isso. Outra coisa é, se ele acredita tanto assim, também eu questionaria a fé dele em Deus. Talvez tu não acredita tanto assim em Deus quanto tu acha que tu quer acreditar. Tu acredita mais no pecado, tu acredita mais no inferno do que em Deus. Provavelmente você, querido, você não está acreditando tanto assim em Deus. Sabe por quê? Porque se você acredita em Deus, você acredita que Ele é teu pai. Fecha por ali. Não tem que não a crença em Deus, ok? O que é? Se você acredita no teu pai, tu acredita que Deus, Ele conhece todas as coisas, porque isso está escrito na Bíblia, lembra? Vamos interpretar a tua crença, está escrito na Bíblia. Se está escrito na Bíblia, ok, que Deus é teu pai, que Deus conhece todas as coisas, também está escrito que você foi criado por Deus e você foi criado desse jeito, isso quer dizer que Deus cometeu um grande erro por ter criado você, correto? É o que você está dizendo. Peraí, mas é confuso? Porque se você acredita que Deus sabe todas as coisas e Deus criou você e criou você torto, opa! Que Deus é esse? Então a questão não é você ser gay ou não, a questão é você não deve acreditar em Deus quanto você acha que você acredita. Porque no momento que você acredita verdadeiramente em Deus, verdadeiramente, ok? O que acontece? Você questiona isso tudo. Peraí, eu fui criado por Deus. Eu sinto isso. É uma fé que eu tenho. Mas eu também sei que Deus sabe todas as coisas e Ele conhece o meu coração. É muito interessante que a gente arranque essa cortina do homossexualismo, de que o cara acordou de manhã, olhou no espelho e disse, você é viado. Pronto, a partir de hoje... Gente, por favor. Não é assim que a vida real acontece. Você não acorda de manhã, vai escovar os dentes, olha no espelho e fala, caraca, hoje eu vou ser hétero. A partir de hoje, só vou ser hétero. Foi assim que aconteceu contigo? Do mesmo jeito, com os homossexuais, não é dessa forma que acontece. Ou a mesma coisa, tu não acorda de manhã e fala, a partir de hoje eu sou mulher. A vida real, gente, não é assim que funciona. É um processo de autoconhecimento. De autoconhecimento. Quanto mais tu vai te conhecendo, mais tu vai entendendo o que tu é e o que tu não é. Porque é uma questão seguinte, é o que tu é e o que tu não é. É o que tu gostaria de ser, porque às vezes nós somos o que nós não gostaríamos de ser. Quantas pessoas que eu conheço, quanto tempo eu fui o que eu não gostaria de ser? Eu gostaria de ser diferente. Quantos de nós, quem é baixinho, né, Kleber? Desculpa. Quer dizer, quem é baixinho não gostaria de ser mais alto? Gostaria. Quantas pessoas negras que eu conheço que gostariam de ser brancas? Quantas pessoas gordas que gostariam de ser magras?
E quantas pessoas magérrimas gostariam de ter mais carne? Mas a gente é o que é. Quantos homens gostariam de ter o pênis maior? Quantas mulheres gostariam de ter os seios maiores, mais durinhos, ou em alguns casos menores, ok? Mas a gente é o que é. Alguns vão lá, cortam fora e mudam. Então, se tu pode, pode. Quem pode, pode, como diz o outro. Mas o que acontece é, tu é o que é. E como é que tu vai olhar e dizer, eu vou para o inferno, ou eu acredito em Deus, se tu não consegue te aceitar? Então o problema é a tua fé para começar. É a tua crença que está com problemas. E a gente precisa questionar isso. Nós somos ensinados que a gente não pode... Lá em casa, gente, eu não sei como que foi a casa de vocês. Aqueci o café, esqueci do café. Não sei como é que foi a casa de vocês, mas lá em casa, caraca, a gente não podia questionar. Imagina, levava um tapa. E não era por maldade, porque a minha mãe era maravilhosa. Não era isso, era cultura. E quantos daqui, né, seu Kleber, muitos de vocês da minha idade, caraca, levavam uma bufetada se questionasse. Não se questiona os mais velhos. A gente não podia nem questionar a professora. A professora podia ensinar o que quisesse pra gente, a gente não podia questionar. Hoje em dia, essa gurizada com 2 anos fala, por quê? Ô pai, por que tu fez isso? Por que tu fez aquilo? Ô mãe, por que aquilo? Essas crianças, eles não falam mais papai e mamãe, as primeiras palavras, eles falam por quê? É ou não é? Quem tem filho pequeno sabe disso. Eles não falam mais papi e mami, é why. Por quê? Não é papai e mamãe, é por quê? Por que isso? Por que aquilo? Olha como essa gurizada já está evoluída. Muito mais evoluída do que a gente. Olha para nós, a idade dessa gurizada. Caraca, eu acho que foi falar com 4, 5 anos. Eu acho que eu era meio devagar. Hoje em dia a gurizada sai da barriga, já dizendo bom dia. Crianças com 2 anos falando tudo. Ainda tem um amigo meu muito engraçado que fala que se nasce nos Estados Unidos ainda está com 2 anos falando inglês, gente. É muito engraçado isso. Então, esse mundo que nós estamos vivendo é muito diferente. Eu estou me preparando para ir a Brasília. Eu vou a Brasília, mas daqui 2 semanas eu vou dar uma palestra em Brasília, que aliás eu acho que eu vou estar nas Bahamas, dando a palestra nas Bahamas, mas vai ser num telão em Brasília. E o que acontece é que eu quero falar sobre isso. Muitos de nós estamos tentando viver no mundo e olhar no mundo com as lentes de 10, 20, 30 anos atrás. O Kleber, já que ele mandou várias mensagens, o que acontece é o seguinte, Kleber, eu tenho certeza que a forma que a tua mãe te criou, cara, nem se compara. Bom dia, Leila, com a forma que tu está criando teus filhos. E a forma que tu está criando o teu filho menorzinho aqui, aquele lindão, cara, é muito diferente da forma que tu criou o teu outro filho. Muito diferente. Às vezes, se tu parar e olhar, te afastar, porque às vezes é legal a gente se afastar da cena e olhar. A impressão que se tem é que tu assistiu um filme de você no passado. Quantos de nós hoje lembramos do nosso passado, de algumas atitudes nossas, de alguns comportamentos nossos, e parece que a gente que não éramos nós, que a gente viu um filme. Eu tenho certeza, você que criou filhos há 10, 15 anos atrás, ou está criando filho menor, pequeno agora, é um outro planeta. E é interessante isso, porque muitas das opiniões religiosas não mudaram em nada. Continuam lá de quando essas igrejas foram fundadas, a grande maioria delas no final de 1800. No Brasil, a partir de 1940, 1950 ali. Ali é depois da Segunda Guerra Mundial, que a população da Terra começou a crescer de uma forma desgovernada. Nunca há desgoverno da gente, quando se fala mas é uma forma assim, muito louca, muito rápida. E essas pessoas que começaram a nascer trouxeram com elas essa necessidade de se encontrar, essa necessidade muito intensa dessas tribos, de se autoalimentar. E essas religiões começaram a crescer.
Gente, se nós não moramos mais no mundo de 10, 15 anos atrás, imagina de 50, 60 anos atrás. E a gente tem que questionar essas crenças. Por muito tempo eu me senti podre. Por muito tempo eu me senti injustiçado. Porque não era justo ser quem eu era. E eu dizia isso. Eu orava, eu jejuava. Eu me ajoelhava e dizia: Pai, é injusto eu ser quem sou. Imagina, gente. Até que finalmente eu entendi que, de certo ponto, a Gabriela tem razão. Eu nasci assim. Eu não posso mudar. Eu mudo o comportamento, eu mudo a atitude, mas eu não mudo a minha essência. Porque mudar a minha essência é me matar. Mudar a minha essência é negar em Deus, é negar a Deus. Mudar a minha essência é dizer que Deus cometeu um grande erro ao me criar e ao me enviar aqui para a Terra. E muitas pessoas, elas enlouquecem, elas vivem vidas terríveis. Por quê? Porque elas querem colocar essa máscara perfeita, moldar quem elas são, mudar a essência delas, moldar a essência delas para que elas consigam se encaixar. E aquilo sufoca, aquilo oprime, aquilo machuca, aquilo destrói. Mas também tem um grande paradigma. É o fato de alguém que não se entende, agora vai ser polêmico, agora eu vou levar um tiro. Alguém que não se entende, então quer esfregar na cara do outro quem é. Quanto mais eu vejo pessoas, ok, que sentem a necessidade de esfregar na cara do outro quem elas são, menos elas sabem quem são. Porque quanto mais você sabe quem você é, quanto mais você aceita a sua essência, quanto mais você vive em paz contigo mesmo, menos necessidade tu tem de esfregar na cara do outro a tua verdade. Porque essa é minha verdade, é assim que eu sou, eu nasci assim, eu sou assim, e pá, pá, pá. Calma, te acalma, pelo amor de Deus, respira fundo. Ninguém está em guerra aqui. Que tiro foi esse, como diz a Cris? Que nem a Sol. Cadê a Sol? Não há uma guerra aqui. Nós não estamos... Não há um mundo contra nós. Não há seres querendo nos destruir constantemente. Há o mal, há o mal. Assim como há o bem. Há a sombra, há a sombra. Assim como há a luz. Mas ninguém está tentando te destruir o tempo todo. Alguns estão tentando nos derrubar. Às vezes estão. Tudo bem. Mas a gente levanta de novo. Mas não há um exército querendo nos destruir constantemente. Nós não estamos em guerra. Nós estamos em luta. Mas luta é diferente de guerra. Ok? Eu espero que esse teu amigo, minha querida, ele possa refletir sobre isso. Refletir sobre as coisas que eu falei. Porque é uma droga você se sentir desse jeito. E ele precisa se livrar disso. Porque ninguém consegue viver assim. Consegue, mas não consegue viver bem. Quando eu tinha os meus 20 e poucos anos, eu era especialista em agradar as pessoas. Manda um abraço para ele, Michele. Eu era especialista em agradar as pessoas. Eu era aquele mormãozinho perfeito, sabe? Eu era aquele mormãozinho perfeito. O Dani era o melhor partido da igreja. Todo mundo queria casar com o Dani. É muito engraçado isso. Nem todo mundo, mas muitos queriam. E por quê? Cara, porque eu tinha uma habilidade para me moldar. Eu era extremamente camaleão. E eu achava isso uma coisa incrível. Eu ter essa habilidade de me moldar, de me adaptar a todos os ambientes. E realmente é uma habilidade muito legal. Quando tu sabe quem tu é. Quando tu não sabe, é suicídio diário.
E eu lembro que eu chegava nas pessoas para interagir com as pessoas, primeira coisa que eu fazia, eu escaneava a pessoa. Eu era muito bom nisso. Eu escaneava a pessoa. E ao escanear a pessoa, eu pensava, meu, que tipo de pessoa ela gosta, ok? E como que eu posso me tornar o mais próximo possível dessa pessoa? Então todo mundo adorava o Daniel. Todo mundo adorava o Dani. E é verdade. Por quê? Porque eu conseguia me moldar e eu passava mais tempo me moldando, ok? A opinião e a vontade dos outros do que me entendendo. E eu já falei sobre isso, eu acho que numa aula que eu dei, não lembro aonde, que eu vim morar nos Estados Unidos com 27 anos. Com 27 e pouco eu comecei a vender granito. Eu sou daltônico. E para vender granito, nunca falei para os meus clientes que eles iam me matar, mas então vender granito para quem é daltônico é muito complicado, porque você não vê as cores direito. Então eu descobri um livro da Itália, que os italianos são muito bons com pedras, que o livro dizia o nome da pedra, mostrava a foto da pedra, dizia escrito todas as cores que a pedra continha e falava o que combinava com o quê. Então o que aconteceu? Eu decorei aquele livro, gente. Eu lia todos os dias, virou a minha Bíblia. Então eu aprendi essas coisas. O que aconteceu foi que, aí eu já devia ter uns 28 anos, isso faz 12 anos atrás, 28 anos. E quando eu comecei a vender, para ajudar as pessoas a projetar cozinhas, eu tinha que dar a minha opinião. Olha que, e foi um choque muito grande para mim. Eu tinha que dar a minha opinião. As pessoas diziam, mas o que você acha? Essa cozinha, ela vai combinar com isso, com aquilo? E eu pensava, meu Deus, e agora? E eu não tinha uma opinião formada. Tu vai dizer, mas que besteira. Por exemplo, uma coisa que me marcou muito foi quando uma mulher em Sarasota olhou para mim e disse, mas Daniel, what is your favorite color? Qual é a tua cor favorita? Eu olhei para ela e o que eu falei? What is yours? Qual é a tua? Ela me olhou, mas não, ela disse, mas eu perguntei primeiro, qual é a tua cor favorita? Daí ela me olhou e disse, seja sincero, não me diga uma cor que vende mais. Eu fiquei com vergonha, porque ela tinha me pegado. Me pegado ou me pego? Tinha me pego, não me pegado, tinha me pego. E eu fiquei pensando, eu falei, caraca, que cor é que eu gosto? Primeira coisa que veio na minha mente, eu acho o azul, porque o azul é do Grêmio, olha que viagem. E eu falei para ela, blue. Ela disse, why? Eu falei, because it's my favorite, é a cor do meu time favorito. Ela disse, ok, faz sentido. Fechei as coisas, terminei, entrei no carro, voltei para o escritório. E fiquei pensando, meu Deus, eu não sei qual é a minha cor favorita. E depois se transformou em azul, tá? Aquilo ajudou. Hoje a minha cor favorita é azul. Mas para mim foi uma lição muito grande. E foi ali aos 28 anos de idade que eu vi que eu não conseguia mais carregar aquilo tudo. E eu não estou falando de religião, já havia saído daquela religião que eu estava até então, há bastante tempo. Eu estou falando de eu parar de querer me encaixar e começar a me questionar. Literalmente me questionar. E foi um choque gigantesco. Por quê? Porque um cara com 28 anos, ok? Que até então só se preocupava em como é que eu vou agradar o outro. Aí para isso tu mente, para isso tu diz sim para tudo, para isso tu entra em projetos que não tem nada a ver contigo porque você quer agradar, porque você quer fazer parte, você quer ser aceito, você quer... E aí você cria todos esses personagens. Eu tinha um closet, eu tinha um armário, um roupeiro só de personagens, gente. Tudo bom, Cleidoca? Só de personagens que eu vivia. E de acordo com o momento eu vestia aquele personagem. Eu parecia aquela menina, a Ada, do Winter is Coming, os entendidos entenderão. Do Winter is Coming, eu tô com Lord of the Rings na minha mente, mas não é o... Bom, entenderam. É um negócio, é um seriado aí muito incrível que eu adoro. Acredito que eu esqueci o nome do negócio. Bom.
Bom, deixa pra lá. Então tem esse personagem lá que ela veste, ela se transforma em quem ela precisa ser. E às vezes parecia eu no passado. Muito complexo isso. Eu acho que é isso, né, gente? Eu não quero cansar vocês também, senão eu vou cansar vocês. Podemos encerrar então? Vou voltar para o escritório. Guerra dos Tronos, Game of Thrones, isso. Se chama Guerra dos Tronos? Game of Thrones, maravilhosa aquela série. Aí tem aquela, deixa eu apagar as luzes aqui. Tem aquela guriazinha incrível. Game of Thrones, isso. Pronto. Voltamos para a luz. Eu preciso tomar um banho, fazer a barba, sair desse pijama. Olá, Daniel. O nosso teste, você não teve nenhuma dificuldade em nosso teste, você não teve nenhuma dificuldade de ver cores. Deixe meu daltonismo em paz, criatura. Olha só. Ele tá mandando, o Kleber mandou mensagem aqui para mim, porque eu saí do computador. Ele disse o seguinte: come pãozinho, tô comendo pãozinho falando. O meu apartamento é do tamanho da sua cozinha, tadinho de mim. Não é nada, teu apartamento é ótimo, teu apartamento é enorme. Tu tá naquele apartamento ainda que eu fui. Deus é perfeito, eu concordo. Deus conhece os nossos corações. Ele disse, eu sou pequenininho, mas tenho uma mulher grandona. Linda, Cintia. Um beijo para vocês, gente. Meus queridos, olha só. Um beijo enorme para vocês. Vamos encerrar, já são 9 horas, eu tenho que começar meu dia. A gente entrou aqui. Eu tô tendo dias extremamente corridos, gente. O William disse, como você explica isso? Eu não tenho que explicar nada, o legal é isso. Gente, olha só. Eu tô tendo dias extremamente corridos. Ontem eu cheguei em casa às 10 e pouca da noite. Hoje eu tenho que resolver algumas coisas também. E eu vou chegar em casa tarde por algumas questões familiares aí. Então, eu estou tendo uma certa dificuldade. Também não estou conseguindo ler e estudar como eu gosto todos os dias. Então, eu estou tendo uma dificuldade de escolher tema para as nossas lives. Eu preciso de ajuda. Se vocês puderem, por favor, me enviar algumas sugestões de tópicos para a gente entrar nas lives, porque eu não estou conseguindo tempo para pensar sobre isso. Então, se vocês puderem me ajudar, eu preciso, por favor, ok? Para vocês e para mim, porque a gente tem que ter assunto para essas lives. Beleza? Também não quero ficar aqui só falando besteira, porque depois vão detonar as minhas lives. Um beijo para vocês, gente. Obrigado pelo carinho. Kleber, meu querido, obrigado pela participação pelo WhatsApp. Um beijo para ti, um beijo para Cíntia. Só para lembrar, gente, eu vou estar em São Caetano, em São Paulo, junto com o Kleber, numa palestra... Como é que se fala? Uma palestra... Tá aqui, ó. Uma palestra para uma ação humanitária, ok? É gratuita a palestra. Nós vamos arrecadar alguma coisa, a gente tem que decidir o que a gente vai arrecadar, Kleber. E vai ser no dia 16 de agosto, quinta-feira, ou dia 15 ou 16 de agosto, quarta ou quinta, em São Caetano. E é uma parceria com o Kleber, com a agência KMC de São Paulo e com a Prefeitura de São Caetano. Então, se você é de São Paulo, São Caetano, convida todo mundo, vamos lotar aquele lugar, tá? Vamos bombar. E lá eu quero falar, nós vamos fazer 2 meditações incríveis lá. E eu quero falar muito também sobre essa questão de comportamento, essa dificuldade que nós estamos tendo de nos encaixar aqui embaixo, aqui na Terra. Isso vai ser muito legal. Beleza? Beleza, galera? Em São Paulo, onde será? Em São Paulo, que é sábado, dia 18 de agosto, eu acho que a Silvia Folha, que me organiza em São Paulo, está mudando de lugar. Eu acho que vai ser ali pertinho da Paulista, tá? Mas ela vai me avisar essa semana, tá mudando de novo. Mas é em São Paulo. E é sábado, dia 18, e é muito especial. Eu quero colocar bastante gente lá no treinamento do dia 18, no sábado, porque vai ser a edição de aniversário, 150 edições do Mudança Positiva. E é ali que eu lanço oficialmente
o treinamento para treinadores do Mudança Positiva que acontece em novembro aqui em Miami, que o Kleber virá e muitos virão. Chega, preciso comer. Beijo, galera. Não esquece de me mandar os teus assuntos, tá? Pra gente fazer as lives a partir de amanhã desses assuntos. Se todo mundo se comportar aqui bonitinho, amanhã de manhã eu vou para aquele parque pra gente fazer uma live lá do parque, tá bom? Beijo, galera. Amo vocês. Obrigado pelo carinho. Fiquem bem. Tchau, tchau. Obrigado pela participação.